Namaskar. Olha, tô postando agora porque eu pedi a uns amigos que enviassem para mim uma cartilha que eu sabia que eles tinham feito, que falava sobre violência contra a mulher. Então, a gente vai trabalhar a semana de violência na escola e a semana de violência, mesmo a gente estando fora do, do contexto escolar, fisicamente dizendo, a gente vai trabalhar sobre essa demanda que acontece a todo tempo e que apareceu ainda mais com a Covid, né? Com o momento de pandemia, onde as pessoas estão tendo que ficar em contato uma com as outras durante muito tempo e talvez as diferenças foram acontecendo. Por outro lado, também a gente tem uma série de dogmas que foram estabelecidos durante toda uma vida, fazendo com que as mulheres fossem vistas como um ser menor que o homem, o que é uma grande mentira. Então, eu estou enviando para vocês uma cartilha. Vocês têm o final de semana inteiro para ler. Tem 40 páginas, mas as letras são grandes. Tá bem explicado porque ela fala. Vou virar aqui um pouquinho, porque eu tô com ela aberta aqui no meu computador, que eles mandaram agora. Tá? Tem uma introdução que vai dizer como a violência contra a mulher deve ser priorizada como um problema urgente na rotina de atendimento das APS. Os meninos vão me perguntar, mas por que está tratando desse tema? Porque vocês têm mães, vocês têm irmãs, vocês têm namoradas. Então, na verdade, o mundo, ele gira mais em torno de nós, seres femininos, me desculpem os meninos, do que em torno de vocês que se julgam sexo forte, o que é uma falácia, uma mentira. Então, vocês vão ter também algumas mulheres estão em situações mais sensíveis. Quem são essas mulheres? Principalmente as mulheres negras, né? Que mesmo com a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio continua aumentando dia a dia, tá? A violência contra as mulheres, sobretudo as mulheres negras, continuam crescendo. E elas se encontram onde? Geralmente na periferia. Não que a gente não tenha aí os casos que a gente vê na mídia, né? A violência contra a criança, como a gente viu esse doutor Jairinho agora, que asfixiou o enteado, né? Ou matou a chutes, não se sabe, que a mãe foi conivente com isso, pelo menos é o que está na mídia, é como se diz, né? Aí nós temos a violência contra as mulheres lésbicas e mulheres bissexuais. Nós temos a violência contra mulheres trans e travestis. A gente tem que entender que essas pessoas existem e que elas convivem conosco. Tem mulheres em situações de rua que sofrem violência das maiores possíveis. Tem também mulheres com deficiência. Ou seja, para vocês verem que a gente tem um leque enorme para trabalhar a questão da violência contra a mulher. Tem as mulheres idosas, nós sabemos o quanto elas são maltratadas, as meninas e adolescentes, mulheres imigrantes e refugiadas. Eu gostaria que a gente lesse o livro daquela menina da Malaya, eu acho que vale a pena para a gente fazer também um trabalho acerca disso. Mulheres encarceradas, aquelas que estão nos presídios, ou seja, quando a gente fala de violência contra a mulher, é uma coisa imensa e a gente acha que é pontual, como se só fosse violência doméstica. E além disso, tem essa violência que hoje em dia está aparecendo por demais, sobretudo porque a gente está o tempo inteiro ligado no computador, que é a violência virtual, tá? Como que a gente pode acolher? Como o profissional de saúde vai acolher? Como que o professor pode acolher? O pedagogo? Tudo isso tem nessa cartilha, tá? A maneira como a gente pode abordar esse problema, que tipo de estratégias instituir nas equipes de saúde da família, fala mais, né? Porque eles são médicos e terapeutas, esses meus amigos que enviaram essa cartilha, fala mais de como esse tratamento pode ser feito, pelo SUS, pelos coaches, pelos terapeutas, tá? Mas é importante que a gente tenha noção disso também. No final, nós temos o ciclo da violência, que vocês vão ver que da primeira fase, segunda fase, como que a gente pode identificar, como que é feito em cada município, como que a gente pode notificar acerca disso, sobre o âmbito familiar, o âmbito comunitário. Vocês vão encontrar um leque de coisas. Então, temos o fim de semana para ler. E aí, durante a semana, nós vamos marcar uma reunião no Meet para a gente debater sobre isso, tá? Tem canal de violência que denuncia, delegacia de atendimento à mulher, tá? A gente vai ver durante a semana como que a gente vai fazer para elaborar o quê? O nosso trabalho.
Aí a gente escolhe como que a gente vai fazer. A gente pode fazer, de repente, podcast, a gente pode fazer uma escrita, ou seja, uma redação. A gente pensa em como a gente pode fazer para entender e ajudar, né, as pessoas que estão com baixa autoestima, que não vê mais sentido na vida porque isso tudo está acontecendo. Então a gente vai preparar o nosso momento de produção textual a partir dessa cartilha. Então, para esse fim de semana, para esse dia de hoje, sexta-feira, se vocês quiserem ler durante a semana, a gente vai abordar esse tema na próxima sexta-feira, que eu tenho aula com todos. Mas durante a semana eu vou pontuando algumas coisas, tá bem? Então leiam, fiquem bem, até.